Eu já marquei todas as peças para formar o caixote e dar uma conferida se está tudo ok. Vocês vão ter uma ideia de como eu faço. Essa parte aqui, ó, tá de ponta cabeça porque como o tampo é maior, eu não tenho como riscar o dono. Porque normalmente quando é uma peça que não tem um tampo maior, eu ponho tampo em cima, logo a base embaixo, já risco os dois, já risco onde vai o painel e risco onde vão pôr os parafusos. Então como essa peça é diferente, mas dá para vocês terem uma ideia como é que é. Então aqui, ó, eu já risquei, só que a minha riscação eu faço da seguinte forma, isso também vai estar lá no meu desenho, vai estar no site. Eu tenho um sistema que eu marco na calculadora, eu somo partindo do zero, vou pôr a trena aqui como eu vou mostrar. Partindo do zero, onde está essa letra verde, eu tenho zero mais 3 3 mais 46, 49, mais 3 52, mais 46 dá 98 centímetros, mais 3 centímetros dá 1,01 m, com mais 23, 1,24 m, com mais 3, 1,27 m, com mais 23, 1,50 m, que é o tamanho do móvel. Então só para vocês terem uma ideia como que funciona isso, porque se a gente for marcar peça por peça, o risco da caneta ou do lápis ele vai aumentando, chega lá no final dá certo. Então eu faço isso aqui já de mais ou menos 1978 que eu aprendi desenho, eu calculo assim. Então o que eu faço? Aí eu transfiro esse risco para cá, ó, 3 centímetros. Aqui vai estar os 49 centímetros, 52 centímetros que está aqui, 52. Venho para cá, onde marquei 98, passei para cá, 1,01 m passei para cá, 1,24 que está marcado aqui na soma, passei para cá. Tem que riscar bem certo, aí dá certinho, ó, 1,27, porque a trena não dá diferença. Medida final da peça, 1,50 m. Quanto tem aqui? 1,50 m. Então, essa peça tem 23 centímetros, essa tem 23, essa tem 46, essa tem 46. Eu cortei bem certinho. Aqui vai dar para vocês terem uma ideia de como que está. Ó. Olha aqui pelo risco. Aqui seria o painel. Ó. A prateleira já pré-cortada, olha aqui a diferença, como está correto. Aqui eu já passei pelo lado de baixo, que eu vou transferir essa medida para cá. Esses dois riscos aqui é onde eu vou pôr o parafuso, esse aqui é onde eu estou o parafuso. E aqui é onde é o meio das duas peças. Já vai servir para essa peça, então eu risco as duas. A outra, aí ó, não dá quase diferença. Se der alguma diferença de espessura, você tem que diminuir essas peças. A outra... E aqui onde eu vou fazer o chão, porque eu não tinha marcado antes, que eu tinha que riscar uma peça. Esse risco aqui, como eu estou fazendo todo o tampo maior, 1,5 centímetro que as bordas, esse aqui vai ser cortado aqui. E aqui a prateleira vai ser cortada meio centímetro para cá e meio para cá, que vai dar aqui, ó. Tá, eu vou recortar e começar a montar. O tampo já cortei todo ele, deu uma montada aqui, uma pré-montada, para ver se está tudo certo, que já está marcado. Vou transferir o risco para cá, porque essa parte eu vou parafusar nos painéis, depois esse tampo vai soltar, depois de parafusado eu vou vir de lá por baixo parafusar por aqui, vocês vão como é que eu faço para não aparecer parafuso aqui. Como eu não quis deixar, vou deixar as pontas do tampo, eu dei uma leve arredondada aqui. Esse negócio de plástico aqui, ó, o mínimo possível, o lado de dentro um pouco menor, eu usei para marcar o lado lá de baixo, vocês vão ver. Então eu vou arredondar os dois iguais. Aqui já está a parte recuada, aqui dá para ver, eu pus uma fitinha aqui, ó. A fita preta vai lá atrás, aqui já vai ficar a fita normal, o MDF normal, claro. E a fita preta a gente optou fazer só no fundo. Então fazendo isso, ó, fazendo com três placas de 15, para não usar muito material e também não usar tupia. Senão eu tinha que filetar aqui. Acertei aqui, vou dar uma leve arredondada aqui também. Vou dar uma leve arredondada porque eu não preciso fazer o toco. Um pouquinho que eu vou arredondar, esse pouco que eu vou arredondar, o que acontece? Eu consigo vir com a fita direto aqui também, ó. Mesma que eu usei lá. Tá? Aqui é uma leve arredondada. Então depois de lixado vai ficar assim. Essa aqui é a prateleira, ó. Ela já está levemente arredondada, ó. Tá? Isso aqui, ó. Só isso é o suficiente. Aí eu venho com a fita, venho aqui, acabo e tiro as quinas da peça. Tá? Isso aqui é a parte do tampo, eu vou grudar essas peças nessa aqui, ó. Depois eu vou parafusar aqui. Só que antes eu vou formar um caixote. Que aí eu consigo parafusar esse aqui primeiro. Vocês vão ver como é que eu vou fazer.
Aqui ó, usei retalhos recuado, um cheio aqui que não preciso pôr porque é placa de 15 embaixo, placa de 15 em cima. Vai ficar oco, não tem problema nenhum. Vem aqui, mostra aqui. Então aqui todo o recuo de 15 milímetros está calculado aqui. Depois eu vou colar exatamente deixando esse recuo. Vou dar uma leve arredondada aqui também, porque se eu vou arredondar aqui, eu vou arredondar um pouquinho lá. Respeitando um centro de diâmetro aqui. Aqui é um pouquinho menor o diâmetro do que a outra que eu vou fazer. Eu marquei os painéis. Eu coloco os deitados dessa forma. Como eu fiz meu desenho dessa forma, eu vou deitá-los dessa forma. Aqui do lado de cima eu marquei painel 1, painel 2, painel 3 e painel 4. Aí eu vejo os painéis que eu posso colar um no outro. Quando forem colar, dá uma olhada onde está quebrado. Vai pôr quebrado com quebrado. Então olhe bem, olhe o esquadro aqui. Um detalhe sobre esses painéis. Se você, toda vez que a gente cola, a gente não consegue colar legal. No caso aqui, como minha serra está quebrando um pouquinho o lado, eu preferi colar os dois. Só que aí eu vou usar uma prenda bem baixinha para mim deixar aqui no esquadro legal na hora de montar. Caso você tenha uma serra boa que corte 30 milímetros sem quebrar nenhum lado, um conselho, tire maior, pelo menos 1 centímetro, depois tire pelo menos meio centímetro de cada lado, que aí a serra já deixa isso aqui perfeito na hora de colar, é mais fácil. Mas se você tem problema de serra, que ela não corta os dois lados correto, assim dá um pouquinho mais de trabalho, uma plena bem afiada aqui você consegue cortar e deixar legal. Então, um detalhe, como eu vou ter aqui uma parte de gaveteiro, eu não quero aparecer parafuso do outro lado, então eu poderia pôr pinos por dentro, só que eu fiz assim. Eu risquei aqui já onde vai o gaveteiro, que é essa parte aqui, ó. A gaveta vai aqui, eu defini. Eu vou pôr as prateleiras bem no meio, não marquei, que eu vou pôr com pinos depois. Então eu marquei onde vai o gaveteiro, que aí eu vou fazer a furação já para mim parafusar. Antes de colar uma outra. Esse painel é o de cá, ó. Então já está colado. Esse aqui eu não colei por quê? Esse aqui é onde vai o gaveteiro. O gaveteiro vai nesse rumo aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu vou deixar isso aqui para colar depois. Fiz o furo onde vai receber outro painel, que eu vou, depois que eu parafusar aqui no painel e formar esse painel, como eu vou parafusar aqui no painel, o que eu faço? Eu parafuso primeiro, formo aqui, tomo cuidado para não quebrá-lo. Depois que tiver parafusado, eu venho e colo aqui, ó. Dá para colar numa boa. Só tomar cuidado, eu colo, aí não aparece os parafusos aqui. Tá? Vou fazer isso com o outro também. Essa parte é a parte que vai no meio, que vai aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Já tá aqui os furos, já lixei, dá uma leve lixada, que eu vou formar, ele vai vir aqui, ó. O parafuso não vai aparecer, porque quando eu colar lá e formar, eu vou usar aqui. Estava arriscado, eu coloquei para dentro, ó. Por isso que é bom olhar antes de montar. Então ele vai formar o painel 2. O painel 1 é aquele que vai esconder o fundo, ó. O fundo vai parafusar aqui, não aparecendo aqui. Aqui no caso eu optei fazer a base. Vocês podem olhar ali que vai dar, como ele vai estar recuado à frente. É que esse aqui é o tampo, né? Exatamente a base. Ele é o tampo vai passar 1,5, que eu quis deixar o friso todo 1,5 para fora, vai ficar mais ou menos assim. Então a base vai ficar rente, o tampo vai avançar 1,5. E se eu quisesse, não, aqui embaixo na base vai aparecer a base, os 3 centímetros ali vai virar. Se eu não quisesse fazer isso, eu poderia tirar esse painel aqui maior, 30 milímetros, que aí eu parafusava aqui e não aparecia aqui. Mas como aqui vai para um lado para o próximo à parede, não fiz muita questão. O lado de lá vai ter que aparecer todo, por causa do chão. Então, basicamente, a peça vai ser isso aqui, ó. Depois de colocado na altura, esses dois vai vir aqui, ó. Okay? Uma coisa importante também, que eu acho fácil de fazer. Como eu tenho aqui, já marquei onde eu vou pôr o painel. Eu já fiz o risco da corrediça já. E já fiz a furação. Por quê?
Esse caixote pequeno fechado depois para pôr a corrediça é muito ruim, é ruim de parafusar. Então nada impede de eu já definir um tamanho aqui, depois quando eu for pôr a gaveta eu meço daqui de baixo e dou os descontos que tem que ser para a gaveta subir. Aí eu já fiz a marcação. Muito mais fácil. Olha lá, tá tudo marcado. A furação aqui, aqui e aqui. Quem não tem experiência nisso, pega, faz a marcação, bata um furador um pouco bem reto, porque se o parafuso aqui entrar errado, você depois não consegue arrumar isso, porque o caixote vai estar muito pequeno para colocar. Isso aqui com a corrediça é ruim, depois parafuso de novo. É mais fácil do que você tentar riscar e colocar depois, sem fazer esses furos antes, não consegue, você não consegue enfiar a mão direito aqui dentro. Então é mais fácil dos dois, ó, que corrediça, ó. A corrediça está aqui, então eu faço um risco direto, depois eu tiro cada uma e faço o esquadro aqui, ó. Eu tenho esquadro de madeira grande. Sempre confira se o esquadro não está com sujeira, se está legal, você passa o risco. Aí você tem desse lado e tem desse lado de cá, ó. É muito mais fácil que depois, ó. Tá vendo, ó? Tudo riscado e já tudo furado. Bom, agora o rack está... As peças do rack, o tampo, base, está tudo furado já. Eu costumo marcar tudo onde já levar totalmente furado, ó. Aqui eu desviei os furos pelo seguinte. Como eu fiz isso aqui colado com cola de contato, foi colado com cola de fórmica. Então se eu pôr um parafuso só no meio, ele vai abrir. Então por isso que eu tenho que pôr um parafuso aqui, um desse lado ou desse lado. Se eu pôr só de um lado, pode ser que abra aqui. Então por isso que eu uso isso. Tá? Furo aqui somente no centro. Vem cá. Pode ver que aqui eu uso passar só esses dois riscos aqui, que é justamente o risco do centro daqui, ó. Agora no lado de baixo, os dois riscos onde vão, para não se basear onde eu vou colocá-los, já devidamente passado uma lixinha, ó, dado uma lixada só, que eu costumo colocar cola branca, e os parafusos. Aqui o tampo, a base também. É uma coisa, quando vocês forem riscar aqui, só esses riscos menores aqui, ó, pega um esquadro, isso aqui é baratinho, ó, corta. Que ele com a ponta muito grande é ruim de você ficar marcando isso, aquela ponta enorme. Então não adianta nada. Então eu tenho esse, tem um até mais curto que esse. Só para esses risquinhos aqui, quando vai passar esses riscos que a gente passa aqui para as peças, aqui ó, um esquadro pequeno serve. Tá bom? Eu vou dar prioridade para montar aqui, ó. Como eu vou prender essa peça da gaveta, então eu vou fazer esse H. Esse aqui eu vou colocar depois com pino, essa prateleira. Então, como eu vou prender essa que eu deixei os painéis, esses dois painéis soltos, eu vou começar por essa que depois eu formo o painel. Então seria essa peça aqui a de cima, para eu montar, o que eu faço? Se eu tiver, não tem como segurar, tem esse, um outro, eu tinha um outro desse, aí eu fiz esse aqui é para 16, aqui para 19, para usar o de 18 aqui e o de 15 aqui. Eu consigo manter a peça em cima, eu consigo trabalhar sozinho. Vou colocar, como em todos os meus vídeos, um frisinho de cola aqui, ó. Usando meus gabaritos. Aqui, ó, ela não cai, ela mantém em pé. Aqui eu encaixo aqui. Aí, ó. Os pregos servem para isso, ó. Posso movimentar, a hora que eu for pôr no lugar eu abaixo. Uso, nesse caso aqui, parafuso de 3,5 por 35 Phillips. Você precisa de uma parafusadeira, uma máquina com uma broca de 2,5 milímetros, sempre 1 milímetro menor do que a espessura do parafuso. Parafuso 3,5, broca 2,5.